Ainda hoje, 90 anos depois, o caso de Adolf Seefeld permanece misterioso. Uma coisa é certa: o relojoeiro matou pelo menos 12 meninos em trajes de marinheiro na década de 30. Descobriu-se que todos, exceto um, dormiam pacificamente o sono da morte em uma reserva florestal, sem sinais de morte violenta. Adolf Seefeld foi rapidamente julgado e condenado à morte. E no vídeo de hoje você vai entender um pouco da história do tio Tic-Toc. O tio Tic-Toc era um relojoeiro velho e irritado que se mudava de um lugar para o outro no norte da Alemanha na década de 30. Ele adorava as crianças das redondezas onde passava, lhes dava doces e até mesmo relógios quebrados para que elas pudessem brincar. O tio Tic-Toc gostava de crianças, de preferência meninos de 10 anos, e principalmente se eles usassem ternos de marinheiro. Eles pareciam ser tão inocentes que provavelmente jamais sofreram na vida. Mas o tio Tic-Toc queria livrá-los disso. Tic-Toc, na verdade, se chamava Adolf Seefeld e sua vida é caracterizada por sofrimento e tristeza. Ele nasceu por volta de 1870 e era o filho mais novo de 9 irmãos. Seu pai, alcoólatra, sua mãe, prostituta. E a sua infância foi coberta de descaso, fome e violência. Aos 12 anos de idade, 2 homens o estupraram. Adolf passou a ser uma criança quieta desde então. Aos 20 anos, ele se casou, mas o casamento durou menos de um ano. Aos 25 anos, ele foi preso por abusar de uma criança de 8 anos de idade. Na prisão, ele se comportou de maneira estranha. Ele brincava com suas próprias fezes e tinha ataques de paralisia e convulsões. Até que finalmente foi transferido para um asilo. Ele passou seus próximos 20 anos alternadamente em prisões e hospitais psiquiátricos. Quando estava livre, ele abusava novamente de crianças. Mas ele guardava um segredo. Em 1923, ele havia assassinado um garoto, porém, isso só foi descoberto anos depois. Em fevereiro de 1935, 2 meninos das redondezas desapareceram sem deixar rastros durante uma semana. Ambos usavam roupas de marinheiro no dia do desaparecimento. O promotor público compilou uma lista de mortes inexplicáveis e descobriu algo incrível. Entre 1933 e 1934, 6 meninos vestidos de marinheiro foram encontrados mortos em uma mata fechada próximo a uma reserva florestal. Todos pareciam ter morrido enquanto dormiam. Não haviam sinais de luta, violência ou crime sexual. Nesses casos, a polícia, descuidadosamente, não investigou, porque não haviam evidências claras de assassinato. Eles assumiram a morte natural dos garotos, uma negligência com consequências terríveis. O conselheiro criminal entra na investigação e encontra outras 3 mortes semelhantes no norte da Alemanha. De acordo com a suposição, o agressor deve viajar muito porque as cenas de crime são distantes. Potsdam, Brandemburgo, Rostock. A polícia então prende um viajante de negócios logo depois. O caso parece ter sido resolvido, mas o homem se enforca e os assassinatos continuam. Em 23 de março de 1935, um garoto de 11 anos foi encontrado morto em um traje de marinheiro na reserva florestal de Wittenberg. A polícia local então começa a investigar. O garoto foi visto no dia em que desapareceu com um homem de chapéu esquisito. O tipo físico do homem e os relatos de outras crianças da vizinhança levaram a polícia até Adolf Seefeld. O homem foi preso em abril de 1935. Mas o suspeito nega tudo. Ele afirma ter conhecido apenas 5 dos 12 meninos que brincavam pela sua vizinhança. Mas, pouco tempo depois, ele admite que atraiu as crianças para a floresta, oferecendo-lhes balas e dinheiro. Mas que ele não as matou. Devido a esta declaração, o julgamento dura cerca de 32 dias.
Os especialistas ficam intrigados. Eles não sabem como Seafield matou os meninos, nem por quê. O motivo sexual é óbvio, mas os cadáveres não tinham evidências disso. Na causa da morte, uma avaliação prevê asfixia, talvez por estrangulamento, mas os corpos dos meninos não apresentam marcas de estrangulamento no pescoço. Outra investigação assume veneno, que teria sido dado às crianças por Seafield. No entanto, se fosse veneno, eles não teriam sido encontrados tão pacificamente, deitados na floresta. Se fosse realmente veneno, seus rostos mostrariam feições de agonia e o corpo estaria contorcido pela dor. Apesar de todas as ambiguidades, o Tribunal Socialista Nacional da Alemanha condenou Adolf Seafield à morte. Porém, o homem se negava a assinar sua carta de confissão pelo assassinato das crianças. Então, a Gestapo, polícia secreta alemã, foi chamada. Adolf Seafield foi torturado cruelmente durante horas após o julgamento, até que finalmente ele assinou sua confissão, admitindo ter envenenado todas as crianças com um veneno caseiro que ele mesmo produzia. Em sua confissão, ele admitia ter assassinado mais de 30 crianças no intervalo de 10 anos. O homem foi preso. Alguns meses depois, a sentença de morte foi executada. Mas o que realmente aconteceu então? Bom, claramente, o tio TikTok foi forçado a confessar os seus crimes. É óbvio que ele realmente atraiu as crianças para a floresta, mas elas não tinham marcas de nenhum tipo de violência, como foi constatado pelas investigações. Então, o que realmente aconteceu? Como e por que o tio TikTok matou suas vítimas? Qual era o seu intuito? O estudioso Ram Pfeiffer publicou um livro chamado Serial Killers da Alemanha, onde descreve, à primeira vista, uma versão estranha, mas ainda mais possível, sobre o tio TikTok. Segundo ele, Adolf Seafield pôs as suas vítimas em um sono hipnótico. Depois, com as crianças imóveis, simplesmente as deixou na floresta para morrerem. Provavelmente de exposição, fome, sede ou até hipotermia. É fato que Seafield só atacava em dias muito frios. Bom, se levarmos em conta esta versão do livro, realmente, na cabeça de Adolf, ele não teria cometido nenhum assassinato e poderia confirmar de consciência limpa que não havia matado os garotos, apenas os deixado na floresta. Porque quando ele as deixou, as crianças ainda estavam vivas, mesmo que hipoteticamente hipnotizadas. Quantos garotos este serial killer realmente matou, ainda não se sabe. Adolf Seafield escondia suas vítimas em florestas densas. Algumas crianças podem nunca ter sido encontradas. Muitos anos depois, Adolf foi apelidado de Sandman, por causa de sua aparência e a forma como matava suas vítimas, as atraindo com doces e deixando-as em um sono profundo, para que a floresta fosse a sua sepultura eterna.